Oi, gente, bem-vindo a mais um programa Papo de Negócios e Franquias. Hoje nós estamos aqui com uma franquia, uma novidade no mercado brasileiro e eu diria até no mercado internacional, né? Sem dúvida, nesse formato, esse sem dúvida. modelo, não conheço nada igual. Nós estamos aqui com o Pedro Augusto Hayden, que é o fundador da Crazy Cereals. Pedro, conta pra gente como é que foi essa ideia de criar Crazy Cereals. Você era fanático por cereal desde criança? Eu sou fanático por negócio. Ou foi pelos filhos? Pelos ou por filhos negócio? também, pelos filhos também, claro. Viajando um pouco, a gente enxergou uma oportunidade que existia, mas a gente deu uma uma abrasileirada, né? Então eu vi um pouco fora, o consumo de cereal nos Estados Unidos é imenso, na Europa também muito forte e no Brasil muito pouco. E aí a gente trouxe essa ideia achando que dando uma ajustada poderia ser muito bem formatada financeiramente e operacionalmente aqui no Brasil. Foi mais ou menos essa ideia, trazer de fora. Quando foi isso? A gente vem estudando essa ideia, Paulo, há um ano e pouquinho. E o que você fazia antes disso? Então, eu opero uma rede de franquias, que não é nossa, não é minha, né? Mas eu opero há um bom tempo. E meu principal negócio é uma empresa de gestão de empresa em crise. Então, eu tenho uma empresa de gestão participativa de empresas em crises. Bom, esse mercado só cresce. Só cresce. Graças a Deus cresce. No Brasil. E essa empresa de franquia que a gente opera passava por uma crise profunda. E a gente vem operando essa empresa há uns 5 anos. E aprendeu. E eu aprendi e tal, fiz toda uma parte operacional, todo o back-office é nosso e tal. E aí eu vi a possibilidade de fazer disso também um compartilhamento dessa estrutura e viabilizar financeiramente uma outra franqueadora. Só que o meu desejo era que fosse alguma coisa ligada sempre com altíssimo lucro, ligado ao alimento, alguma coisa que tem pouco problema, pouca E como é que você fez? queda. Explica como é que é o conceito da loja Crazy Cereal. O que ela vende, como é que ela opera? Olha, o que a gente sempre busca alguma coisa quando a gente monta alguma coisa assim que seja para ser revendido, né? Operação baixa, um operacional baixo, uma novidade, primeiro ponto. Operação baixa, você fala custo baixo de operação. Custo baixo de operação, praticidade, facilidade na operação. Sim. Uma operação muito complicada, não precisa de uma pessoa extremamente especializada, não precisa um profissional específico para aquela área, tem que ser alguma coisa bem fácil de você replicar, segundo. E o primeiro ponto que acho que é fundamental, o menor número de concorrentes possíveis. Então tem que ser uma novidade, Paulo. Se fosse, por exemplo, alguma coisa de pão de queijo, alguma coisa, já tem 200 milhões. Tem que ser alguma coisa que o cara fala, putz, como eu não pensei nisso? Exatamente isso que a gente foi buscar. E a gente veio em cima dessa ideia, abrasileirando e tornando viável a replicabilidade. Enquanto não estava esgotado isso, a gente não abriu. A sua loja, o cara, ele entra para comer um cereal diferente. Ele pode mixar... Pode. Então a nossa ideia é assim. Até 1000 combinações? Mais de 1000. Mais de 1000, não. Mais de 1000, porque você tem. Vai ficar doido quem gosta de cereal. Não, e é uma experiência que o brasileiro não tem. Porque ele está acostumado, honestamente falando, sucrilhos. Eu vou comer um sucrilhos. Só que escuta, sucrilhos é um modelo de uma das maiores marcas do mundo. Sim. Ok, e o resto? E o resto? Aí a gente formatou da seguinte maneira. Você tem uma base, que a base pode ser leite, tá? Todas as variações de leite e cremes. Os leites a gente tem um toque especial que a gente chama de leite divertido. Todos os leites são com corantes naturais. Esse corante é importado, a gente traz de fora, uma empresa gigantesca que faz pra gente, corantes 100% naturais, hipoalérgicos, super legais. Então você colore o leite, já fica uma diferença bem legal. Bacana. Então rosa, azul, verde, amarelo, preto, super legal. Aí você escolheu uma base, ou leite ou os cremes. Os cremes a gente fez uma parceria com uma empresa bem legal brasileira de cremes. Então tem o creme de açaí, creme de Nutella, creme de paçoca, creme de iogurte. O cara escolheu a base, que são essas bases, escolhe 3 cereais, certo? E escolhe os toppings. 3 camadas de cereais, iguais ou diferentes, nacionais ou importados. E os toppings. Então quando você vê isso pronto, topping pode ser paçoca, pode ser marshmallow, pode ser mini Oreo.
pode ser uma série de coisas que você vai escolhendo. Nossa, que fantástico. Castanhas, e aí você vai escolhendo. Entra fruta também ou não? Fruta não tem replicabilidade. O que acontece é assim, quando você começa a trazer fruta para operação, você começa... Mas traz ela seca. Isso a gente tem, da Jordans inglesa. Então tem, pô, Da tem Jordans. fruta seca. Então, Para poder facilitar. Exato, entendeu? senão você começa a ter um problema na formatação da operação na ponta. A gente Sim, fez já o teste. complica. Fruta fresca, o cara tem uma certa dificuldade de conseguir fresca todo dia, no mesmo padrão todo dia. E você começa a ter a concorrência de todo mundo que vende creme com fruta. Todo mundo. Esquece, essa é uma outra experiência. Tá. A experiência que você tem aqui é diferente. Aí todo mundo achava no começo, eu inclusive, que quando eu associasse, porque eu nunca tinha visto, cremes com cereais, eu falei, vai ficar ruim, ele vai ficar murcho com o tempo. É incrível, ele ganha crocância. Então todos os cereais que você coloca, você tem uma experiência de crocância intensa. Não é que nem os sucrilhos ou cereal que você está acostumado a comer, que você põe no leite e ele murcha. Nos cremes ele ganha crocância. Então essa exclusividade que deu uma experiência diferente. Agora, normalmente quem consome cereais consome a maior parte de manhã, né? Eu levanto, já quero comer um cereal. Uhum. E é uma coisa gozada que você falou, não é todo o pessoal do Brasil que tem... Exato. O pessoal do Nordeste, e a minha esposa é nordestina atual, ela não tem nem noção do que é sucrilho. Parece que sucrilho não existe lá. É isso aí. Cereal não... A gente voltou da Não feira existe agora lá. de Fortaleza, da franchise. 200 e poucos contatos. Fortes, não que passaram pela... Fortes que querem os dados. Desses caras de Fortaleza, 4 fecharam na feira. 4 fecharam na feira. Quer dizer, num país que é continental como o nosso, num local é um mercado que absurdo. o pessoal não sabe. E o cara comprou por isso. Um deles tinha uma franquia de suco. Um cara tem uma franquia de suco, outro tem uma farmácia, que eu me lembro esses 2 casos. Então o cara falou, eu nunca vi isso. Pode ser que dê errado. Como o investimento é baixo, eles meio que se arriscam sem conhecer. Então, eu acho que é um negócio vai desbravar possível. um mercado novo. Exato, é possível. E pela facilidade de compra dos insumos, pelo custo barato, é um negócio que dá muito retorno, porque o custo é pequeno, mas o valor agregado no final é bom. Então eu acho que vai dar alguma coisa. Mas eu estava te falando, né? A maioria das pessoas pensa em cereal de manhã. Sim. Como é que você faz? Você atrai gente que consome o dia inteiro e à noite? A gente passou por esse momento de preocupação também e é por isso que a gente montou a loja. Para errar no que era próprio, né? Na hora que você cuida da pessoa de fora, a responsabilidade é outra. Você erra com o seu bolso, tem um peso, né? Quando eu erro com o meu bolso é uma coisa, quando eu erro com o bolso do outro é muito mais pesado. Então, quando a gente formatou a loja, a gente foi devagar. Primeiro, realmente, você tem razão, a gente acertou o horário de loja, né? Abre 7, abre 8, abre 9, para esse pessoal da manhã. Então, forte, realmente, até as 9h30, 10 horas, tem um público da manhã. Mas, para nossa surpresa, e graças a Deus, não foi. É o terceiro horário. O primeiro horário é o almoço, depois do almoço, e o mais forte, no segundo horário é o almoço, e o primeiro horário é final da tarde. Mas com larga diferença. É mesmo? Se forem números, por exemplo, 2 de manhã, tá? 3 na hora do almoço, 5 à tarde. Com larga diferença. Aí houve uma pequena mudancinha com a entrada dos aplicativos, né? O iFood, Uber Eats, Rappi e tal. Você faz entrega também? Faz também. Porque como o produto é muito gelado, ele tem uma longevidade, uma capacidade de permanecer gelado por 2 horas. Então, isso, mesmo numa cidade que nem São Paulo, que é caótica, você consegue chegar com facilidade e com qualidade, né? E o cereal, quando é com leite, ele vai separado. Ele vai o cereal e a garrafinha separado. O cara mistura na hora que recebe. Ah, legal. Então, fica sempre crocante. Aí, com a entrada dos aplicativos, houve uma pequena mudança. Deu um ganho na hora do almoço. E ao longo da tarde, houve uma diluída. Então, continua sendo 2 de manhã e 8 no final do período, mas está misturado. Porque as pessoas pedem. E aí, depende um pouco do aplicativo. Quando você vai tendo uma avaliação melhor, eles vão dando frete grátis. Se ele der o frete grátis, a gente aparece em primeiro. É gozado que eu sempre, quando eu viajo, eu procuro ir num supermercado quando estou lá no exterior,
Eu sempre vou lá na seção de cereal para ver se tem algum cereal Não diferente. é enlouquecedor? É. Eu já trouxe muito. Eu trouxe, eu fiz um negócio feio, É uma delícia. Trouxe cereal na minha mala. Eu também fiz isso. Churros. Graças a Deus a Kellogg's lançou no Brasil. A Nestlé lançou no Brasil. É. O Churros Moça. Graças a Deus. É líder de venda. É mesmo? É líder de venda. Você já comeu? Não, esse Você está não... comendo os churros. Nossa, eu adoro churros. E na hora que você combina isso com uma base, é incrível. É incrível. É sensacional. E como é que você faz com os importados? Só os oficiais. Quer dizer, você compra dos fornecedores que trazem. É para facilitar. Tá. Se a gente e aí trouxer... você homologa para entregar para os franqueados. Porque veja bem, Paulo, se a gente dificulta e cria uma base de distribuição, no Brasil é muito complicado, porque a base tributária ela bitributa e inviabiliza a venda. Então deixa os grandes players de mercado, que são os distribuidores, trazerem e a gente só homologa. Qual que é o investimento para montar a sua franquia? A gente tem uma estratégia bem agressiva. A gente fez uma redução extrema de custo, fechou com os melhores parceiros. Então, por exemplo, a primeira coisa que foi feita, trazer a facilidade na operação. Então, o equipamento que é utilizado é de uma gigante americana, chamada Taylor, que acho que você deve conhecer, fornecedora de equipamentos mundialmente para o McDonald's, para todo mundo. E a gente fez uma parceria com eles e homologou equipamentos deles dentro da rede da Crazy. Então é homologado a Taylor oficial. Seria para os cremes. Os cremes, Pros né? cremes. Então isso traz praticidade. Porque se Mas você... quantas saídas tem Não tem duas só na marca Tem da uma Taylor? ou três. Ah, tá. A gente só precisa de uma porque o resto é feito no shaker que vem deles. Então é incrível. Você pode bolear e fazer no shaker, que você tem vários sabores, tá. ou direto na máquina. Isso dá uma rapidez absurda. Você fornece 15 produtos em O maior uma investimento é a Taylor. que é a parte cara da história. Sim. Mas aí a gente trouxe a margem menor possível, esmagou todo mundo, trouxe eles para o projeto, os caras vieram, então parceiros de software e tal, conseguimos uma redução bem significativa de preço, só na conversa, sem comprar quase nada, compramos 2, 3 máquinas, e aí a gente conseguiu fechar um preço de 79 mil. 79.900 eu acho que esse é o preço, que é a oferta de feira. Isso para os primeiros 50. Isso, o preço total da franquia? Isso você está falando, é quiosque ou é loja? Os dois. A gente fechou com quiosque e fechou com loja. Tá? O que a gente estima é o seguinte, o custo de uma reforma tá sempre a parte disso, é o custo que a franqueadora vai receber. O custo de uma reforma a gente ampara e auxilia. Então tem arquiteto, tem tudo já dentro desse pacote. Qual o tamanho da loja, mais ou menos? Olha, o quiosque a gente fez com 3x5, 2x6, o tamanho padrão de shopping, né? E a loja? 9 a 12 metros. A loja 30 metros está sensacional. Tá. 30 metros está sensacional. Porque a loja, a gente entende assim, a loja tem que ser um pouquinho maior e dependendo do lugar, um pouco maior ainda por conta das mesas. Então o investimento seria o 79... Mais adequação de ponto. Mais adequação. Aí já está incluso taxa de franquia, tudo, treinamento, suporte, tal. Treinamento a gente não cobra, Paulo. Tá. Ad contínuo não cobra, tá no contrato, é gratuito para o resto da vida. A única coisa que cobra no treinamento, que a gente tem que tomar cuidado com o Brasil, por ser um país imenso, é o deslocamento. Sim, lógico. Se quiser vir para São Paulo, você não paga nada. Se quiser que se desloque para Piauí e tal, você paga o deslocamento do treinador, alimentação e estadia. Você já tem uma ideia de em quanto tempo consegue retornar esse investimento? Tem, a gente fez o primeiro meia ideia e tivemos uma grata surpresa. Fizemos com 22 meses de estudo, agora está se formatando com 17 para 18 meses de payback. Fantástico. Essa loja aqui do Brooklyn, para você ter uma ideia, teve um evento no sábado. A gente não está no melhor ponto do Brooklyn, não está num ponto exclusivo. A gente fez uma operação que não quisesse chamar muito atenção para se errar, testar, né? Não causasse tanto estrago, não é? E a gente deu uma sorte, porque teve uns eventos esse final de semana lá encostado ali na loja, bateu 8 vezes o faturamento no dia. Nossa, que legal. Foi legal. Você vende o produto também para o cara comprar o cereal ou não? É só para consumir no... Ele pode levar para viagem, to go, né? Mas aí é o produto pronto. Produto pronto. Não o cereal. Você não vende, não é uma loja para vender cereal. Não dá, porque você quando porciona,
Você tem que vender por exemplo, se der 20 porções na embalagem, você tem que vender 20 vezes o seu ticket médio. Aí a caixa vai sair R$500, aí não vale a pena pro cara. Você entendeu? Entendi. Porque se um produto médio custa lá R$20 o ticket médio, são 20 porções, são R$400 que ele me levou por quanto? Não vale a pena. Não vale a pena. Entendi. E aí a pergunta que sempre aparece pra gente, pô, você tá vendendo o que o cara tem em casa? Não. Eu tô vendendo lá milhares de possibilidades, sem estragar, sem ficar velho, sem nada. E como é que está hoje o desenvolvimento? Você lançou essa franquia quando? Quantas você já tem vendida? O pessoal tem uma ideia? Olha, a gente lançou em fevereiro desse ano. Hoje a gente tem aberto e funcionando 2, mais 2 em fase de reforma, mais 4 vendidas, mais 8 vendidas e dessas 8, 4 abrem em 60 dias. Você já abriu alguma em shopping, não? Estamos indo para o primeiro shopping agora. É uma dessas 2 que vai abrir. Você não sabe? Sei, Shopping Butantã. Ah, legal. Shopping Butantã, um quiosque. Lá no Morumbi. Eu moro lá também. Vou lá experimentar. É. Porque eu acho que shopping vai ser um super sucesso. Eu tenho uma outra ideia, que são as outras 2 que a gente está abrindo, que são em metrô. Metrô e terminal de ônibus integrado, sabe? Essas estações novas agora tem uma área comercial muito forte, que nem o Shopping Santa Cruz. A gente está migrando para esse lado. Porque o custo é baixo, cabe e o volume de pessoas é absurdo. Qual que é o seu planejamento em termos de crescimento? Você tem uma ideia de quantas unidades você tem, de potencial? Vontade é um pouco de conflito, porque eu sou um cara muito conservador. Mas eu acho que até o final do ano a gente vende umas 50 unidades. Puxa vida. Eu acho. Parabéns, cara. Eu acho que vem. Eu acho que uma das coisas que você está fazendo que é extremamente positiva é começar com um custo de investimento bem baixo. Eu sei que você está puxando a tua margem lá para baixo. É zero praticamente. Para ganhar mercado. Exato. E fazer o conceito crescer. Exato. Porque, no fundo, essa é uma das maiores dificuldades para um negócio novo, é vencer essas barreiras iniciais. A inércia. E você já de cara está indo muito bem no crescimento. Olha, pela experiência que a gente tem, esse é um dos segredos aí do sucesso e você está fazendo bem. Além de, logicamente, ser um negócio que você desenvolveu, que é uma novidade aí no mercado. É verdade. É verdade. E eu diria que esse negócio tem um potencial não só nacional quanto internacional, porque o cereal é mundial. É mundial. Eu conheci Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Eu conheci um lugar em Miami muito interessante, que foi um brasileiro que levou. Aí depois um judeu comprou lá, deixou um lugar muito lindo tal, para açaí, né? Muito bonito. E por conta desse brasileiro ter vendido, a gente acabou conversando tal, ele quer montar em Miami já como master franqueado. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos formatar número primeiro, vamos esperar virar esse ano, vamos ver. Porque o mundo dos cereais lá é muito forte e o nosso parceiro de cremes no Brasil tem toda a condição de exportar. Então daria um casamento perfeito. A gente tem essa conversa. Eu diria que talvez, se você avançar nisso, montar um piloto, fazer... Isso, essa é a ideia. Uma avaliação. Essa é a ideia. Porque o mercado americano é tão grande. É tão absurdo, é muito forte. Tão grande que você tem que estar com o negócio na mão. E outro mercado mas tem um potencial bacana, viu? Outro mercado que nos procurou agora em julho foi o Chile. Também por uma coincidência, eu tenho um amigo que foi expatriado para o Chile. E ele foi para lá, conversou com um rapaz lá, tal, é um investidor, tal. Ele ficou fascinado pelo negócio e falou que quer montar um piloto lá. E a gente como a gente não tem pretensão financeira imediata, para mim não tem nenhum problema se a gente não tiver uma expansão tão violenta. Lógico. Vamos devagar, abriu pilota o negócio, pilota. Operacionalizou, ficou bacana, deu um número, tá bom, vamos abrir. Você cobra quanto de royalty e de taxa... Fundo de propaganda, né? Fundo de propaganda. Então,
Por conta dessa experiência que eu tenho tocando essa rede, a gente sabe que essa é uma área mais ruidosa, né, do relacionamento. Então é assim, é ruidoso para o franqueado e para o franqueador. Sim. Porque se você cobra muito, cobra em percentual, o cara acha que você virou sócio. Se você cobra fixo, o negócio está indo mal, o cara acha que você virou, né? Então a gente fez misto. A gente lançou um royalty misto. Ele parte de R$1.000 fixo. Na hora que ele alcançar um corpo, a gente passa a ter de 6 a 8% de royalty variável. Sim. Tá? Se ele baixar o faturamento, eu não tenho mais, eu não participo tanto no faturamento dele, eu fico fixo em 1.000. Então se ele oscilar, que às vezes o mercado, principalmente no Brasil, ele é muito instável, né? Então tem áreas que estão muito bem, áreas que não estão bem, às vezes um franqueado vai muito bem na operação, às vezes não. Então a gente quer proteger o bolso do franqueado também, não levar ele à falência só por conta do royalty. De 6 a 8, é 6 ou é 8? Então a gente parte com 6. Ah, e tem uma evolução. Escalonado, exatamente. E a verba de publicidade? 2% no contrato, mas a gente não vai cobrar. Eu só deixei como contratual, tá, mas é prerrogativa, frente, exatamente. Tá. Inicialmente, toda a verba de propaganda investida, e não é pouca, é totalmente da franqueadora. Não é pouca. E a taxa de franquia que está incluso naqueles 79? De cabeça, acho que é 29 mil. Tá, bastante razoável. Bem razoável, porque só a máquina custa quase 30 mil reais. E, aí e outra coisa também que é uma coisa que a gente fez no começo da operação, Paulo, que foi assim. Um franqueado, os franqueados gostam muito de ter um negócio, mas a gente costuma perguntar se realmente quer ser empresário. Não é simples num país desse, não é simples. Às vezes a pessoa sai de uma empresa, tem uma rescisão razoável, acha que montando um negócio, 2, 3, tal, ele vai ter uma liberdade de trabalho, tal. Não é bem assim. Não é bem assim, ele vai trabalhar muito mais. Então, no começo da operação, a gente fez um enxoval que pode durar até 15 dias. A gente entrega tudo, cereais, insumos. Exatamente. Nestes 79 mil estão inclusos todos os insumos para 15 dias. Tudo. Descartáveis, tal, tarará. Outra coisa que a gente fez que é muito interessante. Eu tenho algum conhecimento na base tributária, então por isso que a gente criou essa condição. Quando você usa uma embalagem personalizada, você vai para os gigantes, né? Que pedem para você, por exemplo, 20 mil de um determinado tamanho, 20 mil unidades de um tamanho. São 6 tamanhos, não tem como. O que a gente fez? A gente doa a embalagem. A embalagem ela é cedida para o franqueado mensalmente. Ele faz o pedido e ganha a embalagem. Oh, que legal. A embalagem está inclusa nos royalties. Oh, que maravilha. Olha, gente, eu sou um caçador de franquias no mundo inteiro e fui achar aqui essa novidade aqui no Brasil. Eu acho que muito legal. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Eu espero. Que nem você falou, eu já vi alguma iniciativa lá fora, mas pelo que você falou, o seu conceito é muito mais robusto, muito melhor incorporado. Eu acho que tem um potencial de crescimento nacional e internacional muito grande, viu, Pedro? Que bom. Olha, desejo muito sucesso. Ouvindo de um cara que entende de franquia como você, a gente fica realmente achando que está tentando ir no caminho certo, viu? Não, você está no caminho certo, vai ser um grande sucesso. Espero te ver aí com 500 unidades. Aí. Deus queira. Se Deus queira. Essa é a nossa intenção. Esse número é o nosso objetivo, viu? Valeu, E eu queria que vocês conhecessem lá. Não, vou vai lá. Ser interessante. Vou comer um cereal lá em breve. Olha, Fechado. Muito obrigado por você ter vindo. Paulo. Muito sucesso. E, gente, até o próximo Papo de Negócios e Franquias.